Olá, meu nome é Wagner Lima e eu sou o criador do painel do e-commerce. O painel do e-commerce é uma poderosa ferramenta, ele é um dashboard, né, que ele reúne dados do Google Analytics, do Meta Ads, do Google Ads, do Search Console, também dados do Instagram orgânicos para que você possa entender como que está ali a tua jornada social, taxa de engajamento da conta, enfim, de todos esses lugares ele reúne os dados e centraliza para que você consiga fazer uma leitura fácil sobre como anda a saúde do teu e-commerce. Com ele, para você ter uma ideia, é possível descobrir em até 1 minuto na jornada de compra qual é o principal problema, onde que está o principal problema, tá? Para que você possa então, de fato, atuar naquilo que realmente importa e está sendo a tua pedra, né, no sapato. Mas também, de forma tão simples quanto, ele te ajuda a identificar oportunidades de escala que seria muito difícil e precisaria de muita análise, muito tempo para identificar. Porque ele foi pensado, cada gráfico que tem ali, ele tem um porquê de estar ali, né? Eu também sou lojista, né? Assim, eu já trabalhei há mais de 20 anos, eu estou no mercado de tecnologia e varejo, então cada gráfico que tem ali, ele tem um porquê de estar ali, né? Então, assim, como você não vai ter trabalho algum, porque é tudo automático, você é zero planilhas, a tua vida ela vai ficar muito mais simples de se analisar esses dados, né? Os dados a partir de agora eles passam a ser amigos e não inimigos. Através deles, eles passam a ser informação. E com essas informações é onde você vai conseguir melhorar o teu resultado do teu e-commerce, tá? Então agora fica comigo aqui que eu vou mostrar na tela a toda todo o potencial que essa ferramenta ela vai te trazer. Essa aqui então, pessoal, é a tela inicial. Aqui na parte de cima eu tenho um menu, a qual conforme eu for navegando, cada tela traz alguns gráficos. E esses gráficos todos têm o objetivo de responder algumas questões que são importantes sobre o teu e-commerce. Muitas questões que ele responde, provavelmente, né, muito provavelmente, você ainda nem sabe que elas são importantes. A gente já está no mercado há bastante tempo de tecnologia, já se vão mais de 20 anos aí, né, entre tecnologia e varejo. Então tem alguns números importantes que a gente sabe que são fundamentais se responder para que a gente consiga então ter escala no e-commerce, tá? Aqui na parte de cima na direita, eu tenho um filtro por período, tá? Então, assim, já tem datas pré-definidas, último 7, 14, 28, 30, hoje, ontem, semana, semana passada, este mês passado, trimestre passado, este, enfim, uma série de datas. Mas também é possível fazer um filtro por datas aqui, tá? Agora ele está pegando aqui, por exemplo, do dia 1 ao dia 29. Então, eu posso pegar, quero analisar do dia 2 ao dia 29, do dia 16 ao dia 29, também é possível, tá? E sempre quando eu atualizo aqui, todos os gráficos eles são atualizados automaticamente, tá? Assim, vamos lá. Todos os gráficos, pessoal, ele tem um indicador para saber se aquela informação ela piorou ou melhorou em relação a ela mesma, na mesma quantidade de dias do período anterior. Então, sim, exemplo. Essa loja aqui, eu estou olhando do dia 1 ao dia 29 e ela está me dizendo que ela melhorou, né? Quase um empate técnico, mas melhorou um pouquinho, 0,8% em relação aos últimos 29 dias de maio, tá? Então, assim, ela tem receita, pedidos, ticket médio, taxa de conversão, total de usuários, sessões engajadas e taxa de engajamento. Tá, lembrando aqui, pessoal, olha só, esta apresentação aqui, essa demonstração, eu não pretendo te ensinar a usar o painel. Ela tem o objetivo de eu apenas te mostrar os gráficos que tem aqui. O lance de analisar e ver o que faz sentido, explicar ali, cruzar uma informação com outra, isso é um outro tipo de conteúdo que a gente inclusive tem um treinamento para isso, tá? Mas, dito isso, vamos voltar aqui para a apresentação, tá? Depois eu tenho o investimento geral, que é a soma do investimento do Google e do Facebook, o ROAS geral, o CPA, né, o custo por aquisição geral, e o CPS, custo por sessão geral, tá? Aqui eu tenho as principais fontes de receita, tá? Começo aqui por agrupamento de canais. Aqui ele tem um mapa de calor, né? Ele já está ordenando por padrão
aquele canal que mais tem receita. Ele tem um indicador aqui, ó, para saber se aquele canal ele melhorou ou piorou nesta quantidade de dias selecionado. Aqui eu tenho a receita por item, eu tenho aqui estado, receita por cidade, tenho vendas por dispositivo, né? Aliás, as sessões por dispositivo e a receita por dispositivo, né? Então, assim, por exemplo, aqui eu vejo que no mobile eu tenho muito mais sessão, mas já em relação à receita, né? Eu tenho mais, já dá mais parelho a receita entre computador e celular, né? Então, esse ponto aí. Eu tenho aqui vendas por idade, por gênero, tenho uma integração com o Search Console para entender como que estão as buscas orgânicas, né, que trazem visitas para a tua loja virtual. Aqui eu tenho mais uma informação sobre de pesquisa interna. O que é pesquisa interna? É aquele campo busca que você tem lá na tua loja virtual. Tudo que as pessoas digitarem lá vai aparecer aqui, né? E o volume que isso está tendo. E para terminar, aqui na página home eu tenho visitantes novos versus recorrentes para entender como é que está essa distribuição, beleza? Então aqui ele mostra usuários, novos usuários, sessões, taxa de conversão, pedidos, ticket médio e receita. Beleza, pessoal? Então, essa é a página home. Agora, vamos aqui para o novo menu. Produtos. Agora, muitos gráficos aqui, eles são voltados para eu entender informações especificamente de produtos, tá? Começando aqui pelo primeiro, a receita do item. Se você não reparou, eu até quero voltar aqui, ó, na home, tá? Eu tenho, deixa eu voltar aqui, receita total, 498 mil. Se eu clicar aqui em produtos, receita do item, né, que é o termo como se chama lá dentro do Google Analytics, eu só mantive o mesmo nome, ele está em 509. Por que essa diferença? Tá? Aí depende de uma série de configurações como foi feita dentro do Google Analytics. Tá? Mas vamos lá. O que acontece? Receita total é a receita final, quando a pessoa paga, o que de fato a pessoa pagou, né? Receita do item é o preço do produto, antes de lá naquela parte do checkout, carrinho, ser colocado o valor de frete e também cupom de desconto. Nessa loja aqui, então, a gente até já consegue perceber que ela aplica bastante desconto, né? Pode ser desconto de Pix, pode ser desconto, qualquer tipo de desconto, né? Desconto de cupom, né? Então, assim, o valor final, né? Os itens seria 509 mil comprados, mas devido a esses descontos, o valor, desculpa, a receita total ali ficou em 498, beleza? Show. Deixa eu até ver aqui mais uma informação que eu quero comparar, tá? Cadê aqui? Ticket médio, 234, tá? Agora eu vou clicar aqui em produtos de novo. Eu tenho pedidos, quantos pedidos foram realizados e quantos itens foram comprados, tá? Então, assim, dá para saber aqui, né, um dividido pelo outro, qual é a média de itens, né, que foram colocados em cada produto, né? Eu tenho, então, e aqui eu tenho o valor médio unitário, tu entendeu? Então, assim, se a peça unitária, né? Cada pedido tem 2,6 peças, mais o valor unitário dessas 2,6 aqui dá 92, tá? A taxa de conversão, de novo. E aí aqui agora tem uma informação que é mega importante. Mas, claro, essas informações aqui, elas dependem que a tua loja esteja bem configurada no GA4, porque aqui ele vai refletir esses dados que foram coletados lá, tá? Que a loja virtual mandou para o Google Analytics. E essa parte que eu acho ela é muito poderosa, tá? Por exemplo, categoria, eu consigo ver quantidade de sessões por categoria, quantas vezes foi visualizado, né? O visualizado é parecido como o hit que tinha lá no Google Analytics Universo, que é o carregamento da página. Aqui a gente tem quantidade de carrinhos que foi gerado, itens comprados, a taxa de conversão da categoria e a receita que aquela categoria ela tem. Agora a gente está numa época fria. Por exemplo, essa loja aqui ela teve um aumento de 38% nesta categoria aqui de moletons, tá? E essa loja aqui, pessoal, na verdade, eu até já vou falar, tá? É a loja a qual eu sou sócio também, né? Essa loja pertence, eu tenho uma parceria aqui, com uma loja que a fábrica é de Santa Catarina, tá?
E vamos lá, camisetas, olha só, numa época fria ela caiu. Mas olha só que também, que engraçado, tá? Se eu botar aqui os últimos 7 dias, eu já vejo até uma inversão, porque agora fez calor. Se eu analisar somente os últimos 7 dias, deixa eu até, vou fazer isso aqui para você ver. As vendas em moletons elas já diminuíram, né? E as camisetas começou a subir, né? Então, assim, a gente está numa época que o consumo ele está muito sensível à questão sazonal, tá? Vamos lá. Ó, se eu olhar aqui agora, nos últimos 7 dias esquentou, camiseta subiu e moletons caiu, olha só, 46%, jaqueta também, né? Então, bastante significativo. Aí já entra aquela questão, né, a importância da gente ter tanto produtos para verão quanto produtos para inverno. Aqui, pessoal, eu tenho uma evolução das 5 melhores categorias ao longo do tempo, né, desse período selecionado. Por exemplo, aqui a principal é o moletom. Aí eu consigo ver, ó, o moletom, como ele foi bom nessa época aqui. E a partir daqui ele começou a cair as vendas. E aí de camisetas começou a ter um pico já aqui, ó, tá? Esta mesma informação, pessoal, eu tenho aqui por produtos, tá? Então, sessões, visualizações, carrinho, itens comprados, taxa de conversão e receita. Essa tela aqui, pessoal, ela é mega poderosa, tá? Porque eu consigo ter algumas informações super importantes, né, sobre o produto, né? Por exemplo, ah, caiu as vendas. Por que que caiu? Tu olha lá, entende qual foi o canal que caiu, ou então vem direto na página de produto para ver se tem um produto específico que caiu, ou uma categoria inteira que caiu, e você já consegue entender, né, e matar a charada de forma muito rápida, né? Então fica tudo muito simples, muito rápido de se analisar. Depois aqui também a mesma história, produtos, né? Aqui o resultado dele ao longo do tempo. A parte de jaqueta, olha só, a jaqueta aqui teve uma ação específica em jaquetas, né? Olha só como na parte do frio, como ela vendeu bem, ó. Foi uma semana de frio aqui. Categorias de produtos por estado, eu posso entender então, beleza, qual é a categoria, qual é o produto, o tipo de produto que eu vendo numa determinada região. Daqui a pouco, em regiões mais para o sul, eu vendo mais jaqueta, mais moletom, lá mais para cima, né, eu vendo outro tipo de produto. Então, é possível fazer isso também, né, cruzar esse tipo de informação e eu também consigo ver por categorias por cidade, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a tela, né, de produtos. Agora, pessoal, vamos falar aqui sobre taxa de conversão. Então, quando eu entro neste menu, todos os gráficos eles são voltados, né, para eu ter um olhar para taxa de conversão, tá? Nessa parte aqui de cima ele se repete, logo embaixo então eu já tenho um gráfico sobre taxa de conversão em linhas, tá? Para eu entender como que está a evolução sobre a taxa de conversão parecida, aliás, comparando ao mês anterior, né? Então assim, não sei se vai dar para perceber aí na gravação, mas o amarelo mais escurinho é o período vigente e o mais clarinho do período anterior. Aqui na parte de baixo eu tenho um filtro por produto, né? Então aqui eu tenho as categorias, né, com aquelas mesmas colunas, e aqui a parte de produtos. Então se eu fizer uma pesquisa aqui, por exemplo, calça, todos os gráficos da tela eles vão se atualizar de acordo com o filtro que eu fizer aqui. Mas tem uma outra coisa aqui que é possível fazer, que é o seguinte, tá? Então assim, eu consigo ver aqui, ó, a categoria mais vendida, que neste período selecionado ele está em moletons, né? Deu 38%, é um mês de frio, então ele aumentou aqui. E já camisetas, que é o carro-chefe dessa loja, né? A qual eu sou sócio, ela caiu, né? Então ela está em 17%, né, de queda aqui agora. Então tu vê a importância de a gente ter tanto produtos, né, para ter produtos para diferentes estações do ano, né? Vamos lá. Se eu clicar aqui, moletom, ele vai fazer... Opa, não cliquei. Ó, ele vai fazer um filtro de todos os moletons, todos os produtos que estão nesta categoria aqui. Agora aqui só tem moletom, ó. Então, se eu desmarcar, vai pegar os outros produtos. Apesar de moletom ser mais vendido, não foi... tem um produto da categoria jaqueta que é o mais vendido da loja. Ele que trouxe o maior volume de receita aqui, tá?
Então, assim, dá para ver aqui taxa de conversão por produto. Tem alguns produtos aqui, algumas categorias que tá com a taxa muito boa, tá? Aqui eu consigo ver por produtos. Olha só, pessoal, olha só esse aqui, tá? Eu tenho dois produtos, duas calças, tá? Que a taxa de conversão, apesar delas terem piorado aqui um pouquinho, dá para ver, ainda assim tá uma taxa de conversão mega alta, né? Então, quando cai a taxa de conversão, sim, até dá para ir lá dar uma olhadinha para ver se não tem uma grade quebrada e tudo mais, né? Mas aqui, enfim, já tem um potencial aqui, tá? De eu botar esses produtos aqui em evidência na loja virtual, trazer mais pessoas, porque naturalmente vai vender mais, tá? Vamos lá. Agora eu tenho aqui origens e mídia, uma coluna de taxa de conversão e receita. A mesma coisa aqui por campanha. Todos os gráficos eles se cruzam a informação, tá, pessoal? Então, por exemplo, assim, ó. Eu quero ver aqui do Google CPC. Como é que foram, quais são os produtos, né, do Google CPC que eu fiz a venda? Eles vão carregar aqui na parte de cima, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um lance que ele consulta na API, ele grava em cache para depois liberar aqui para o painel, tá? E nem sempre é tão rápido, tá? Aí depende, às vezes, da disponibilidade de servidores do Google, às vezes são dados do Facebook, aí depende do servidor do Facebook, que a gente sabe que não é mega rápido, né? Então, acaba acontecendo isso aí. A taxa de conversão desse canal aqui, ela tá bem poderosa, ó, 2,9%, e é o canal que mais está trazendo vendas para esta loja aqui, tá? Então, assim, ó, agora aqui, ó, todos esses produtos foram vendidos através dessa origem aqui, ó, Session Source Medium, tá? Beleza, agora aqui eu tenho por campanhas, né? Claro que quando é Facebook eu tenho que ter as UTM certinha. Tenho conversão, qual é o estado que tem a melhor taxa de conversão, qual é a cidade, qual é o dispositivo, qual é o agrupamento de canal, né? Qual é a idade, qual é o gênero. Então essa aqui, pessoal, é a tela de taxa de conversão, beleza? Pessoal, agora vamos aqui para o menu de aquisição. Neste menu de aquisição, o que eu tenho aqui, né? Ele me traz de forma resumida todas as formas que eu estou adquirindo tráfego para dentro da minha loja virtual, seja paga, seja orgânica, né? E-mail, etc, tá? Então vem aqui, repete aquelas informações básicas e aí agora venho aqui então agrupamento de canal, tá? Todas as formas aqui eu tenho um filtro, tá? Então assim, eu tenho agrupamento de canal, origem mídia, campanhas, novos versos recorrentes e depois para baixo aqui eu explico, tá? Mas vamos lá. Isso aqui facilita por quê? Lá no GA4, isso aqui está tudo em telas separadas, eu tenho que clicar em alguns menus, fazer algum filtro para eu ter essas informações aqui. Já pelo painel está tudo numa única tela, é muito fácil bater o olho. E tem uma coisa que é muito, muito, muito bacana, tá? Que é o cruzamento de filtros, tá? O que é possível fazer aqui? Deixa eu mostrar na prática, tá? Então, vamos lá. No GA4 eu tenho alguns grupos de canais diferentes que eu não tinha antes, tá? Por exemplo, Cross Networking, né? Até nem faz pouco tempo que eu descobri o que era esse Cross Networking, né? Então, assim, você clica aqui, o que acontece? Embaixo os gráficos se atualizam. E aí eu vou conseguir entender qual é qual é a origem mídia que tem nesse Cross Network aqui que me trouxe 223 mil, né, nesse período selecionado. Teve um bom aumento a 21%, né? Ó, foi de Google CPC, e ele me diz aqui, inclusive, as campanhas, e pela nomenclatura eu consigo ver que são campanhas PIMAX, né? Que é uma forma como agora o Google está organizando, né? Diferente, porque antes era, daqui ó, era Paid Search, né? Que era a forma anterior como o Google colocava. Ele no início ele acho que até colocou a PMax aqui, depois ele separou, né? Então assim, só que aqui, ó, ele também é Google CPC. Os dois, só que aqui é aquele outro tipo de campanha, né? Então que ele está pegando aqui a informação. Você quer saber o que eu refiro? Como é que está organizado aqui em questão de UTM, né? Pode ter diferença de loja para loja. Então eu clico aqui e verifico, ó. Então tem o link na bio, né? No ManyChat, tem essas
575 sessões estão divididas desta forma aqui, né? Então, por exemplo, vou pegar um outro mais relevante aqui. Ó, tem 8.000 sessões. O que é o Organic Search, né? Então, vamos ver quais são as origens e mídia, né, desse Organic Search. Tá atualizando. 67 mil trouxe, teve uma queda de 10%. Ó, tem o do Google, do Bing, do Yahoo, tem algumas outras coisas que eu nem sei o que é, né? Até Baidu trouxe uma sessão, né, para essa loja. Então, dá para cruzar as informações. E eu posso fazer de cima para baixo, tá? Então, por exemplo, esse aqui que ele não colocou a nomenclatura, é uma forma como a gente utiliza, tá? Como a gente não configurou lá para pegar o nome das campanhas do Face, eu, né, como conheço essa loja, até porque, de novo, a loja eu sou sócio, né? Eu acompanho muito de perto, então eu sei que aqui estão campanhas pagas, tá? Então, assim, olha só, aqui tem várias campanhas que me está trazendo acesso através deste canal aqui, tá? Beleza. Agora vamos lá. Novos versus recorrentes. Não quero ensinar ninguém agora de novo, né? O objetivo é só mostrar as telas, mas eu tenho aqui então a diferença de return por novos visitantes. Vamos supor que eu analisei e cheguei à conclusão que caiu as vendas de visitantes que retornam. E aí, aqui eu tenho, ó, novos usuários por região, né? Onde que eu estou adquirindo novos usuários, né? Em qual região? Beleza, eu tô crescendo a minha base ou diminuindo, mas em qual região, né? Então, esse gráfico responde isso. Aqui é a mesma coisa, usuários que estão retornando, né? Então, os usuários que retornam, eles estão retornando de qual região? Ah, eles estão retornando de São Paulo, de Minas. Daqui a pouco eu posso identificar que eu tenho um estado lá que eu quase não estou fazendo cobertura de mídia e eu não estou tendo, os usuários de uma determinada região não estão voltando para a minha loja. Por quê? Então eu posso atuar, né? Novos usuários por região e origem mídia, né? Então, assim, se eu entendi que eu preciso de novos usuários, ou então se caiu, né? Mas se caiu por quê? Qual foi a origem e mídia que parou de trazer as pessoas para essa região? Tu entende? Então, são esse tipo de análise aqui que a gente faz que nos eleva, nos faz crescer de nível, né? Então, assim, tem novos usuários, taxa de conversão, pedidos, ticket médio e receita, tá? E aí aqui, por último, por idade, tá? Usuários que retornam por idade. Qual é a idade que mais retorna para o site, tá? Então, esse aqui é o menu de aquisição, pessoal. Agora aqui, vamos para o menu páginas. Aqui no menu páginas, eu tenho um filtro por título e um filtro por URL, tá? Deixa eu carregar aqui. Bom, então assim, o que eu tenho de informação, tá? Quantos usuários, pessoas diferentes que viram determinada página, quantas visualizações ela teve. Aqui ele está pegando total, mas não está, talvez falte alguma configuração ou, mas nesse caso que não é nem que falta uma configuração, tá? Como está tudo muito novo ainda, tem algumas informações que o Google Analytics 4 ainda não liberou, né, para que outras ferramentas possam ler. Então eu não estou conseguindo trazer aqui ainda, né, na data de hoje, pedidos por página e nem receita. Ele dá apenas dá o total. Mas em algum momento ele vai começar a exibir aqui, tá? Depois eu tenho páginas de entrada. Aí ele pega aqui por URL. Nesse caso aqui eu tenho sessões, usuários, visualizações e quantidade de pedidos. Aí aqui sim, aqui está liberando, né, a quantidade de pedidos quando eu analiso página de entrada. Beleza? Esse aqui, então, é um menu, ele é um menu mais simples, é o menu de páginas. Pessoal, vamos falar agora sobre o menu receita. Antes, deixa eu trocar aqui a data. Deixa eu pegar os últimos 7 dias. Tá? E vir aqui em receita. Aqui em receita eu tenho o total, né? Nesse período analisado aqui dos últimos 7 dias caiu, né, a receita, 22%. E aqui eu tenho, então, os dias do mês, né? E aqui eu tenho da semana.
Só que aqui tem um detalhe, tá? Aqui tá pegando, em vez de pegar segunda, terça, quarta, ele tá pegando 0, 1, 2, 3, tá? Isso aqui é algo que a gente não tem controle, é o que o Google Analytics entrega pra gente, tá? Até poucos dias estava entregando e agora não é a primeira vez, tá? Antes estava entregando, depois passou a entregar números, depois passou a entregar os dias da semana, agora tá em números de novo, né? Então, enfim, acho que o pessoal tá tendo bastante trabalho lá nos últimos dias, né, em relação ao GA4. Mas olha só o lance aqui, tá? O que que acontece? Então aqui é os dias do mês e aqui qual é o melhor dia da semana, né, que mais teve resultado. Porque que é importante, né? Você entender quais são os teus melhores dias da semana e os piores. Por quê? Existe aquelas estratégias que a gente faz por os melhores dias para vender ainda mais, mas também existe as estratégias que a gente faz para tentar vender mais naqueles dias que menos tu está vendendo, né? Então são estratégias diferentes. Mas é preciso saber então de fato quais são esses melhores dias e os piores para executar essas estratégias. E aí aqui a gente tem também as receitas por horas, tá? Os melhores horários que se vende. E aqui é a receita por mês. Se você pegar um prazo mais extenso, vai pegar aqui a receita de mês pós mês. Beleza? E esse aqui então é o menu de receita. Agora, pessoal, vamos para uma página que particularmente, essa aqui de funil, é a que eu mais gosto, tá? Porque essa tela aqui, depois que tu pega a manha desses números aqui, tu consegue responder de forma muito rápida qualquer cenário que a loja possa estar passando, seja para o lado bom ou seja para o lado negativo. Aqui nesse caso, nesse período analisado, o cenário ele está muito parecido, né? Não tem grandes diferença aqui dos números. Deixa eu pegar aqui dos últimos 7 dias, que foi uma semana fraca. Deixa eu pegar do dia 23 e vamos trabalhar, pegar alguns exemplos, tá? Aqui eu tenho os dados, então, do Google Analytics, GA4, os dados da Meta, né, aqueles dados mais importantes, e aqui os dados do Google Ads, tá? Então, deixa ele só carregar aqui os dados, carregou. Beleza, olha só. Aqui a gente percebe de cara que a gente teve uma queda no faturamento de 22%. E aí a gente tem 3 métricas principais que explicam o motivo dessa receita ter caído, né? Ou é taxa de conversão, ticket médio ou sessões. Nessas 3 métricas aqui que elas vão mandar, né, dizer se a receita vai subir ou vai diminuir. E nesse caso aqui, quem foi o principal vilão desta queda, dos 22%? Se eu olhar, pessoal, olha só, o principal vilão é que eu trouxe 15% a menos de pessoas nessa época, né? Então, simplesmente isso. Teve uma queda sim de ticket médio, né, que é o segundo vilão, e depois o ticket médio, aliás, a taxa de conversão ela se manteve, né? Então, assim, aí se eu identifiquei que o principal vilão aqui é sessões, aí eu vou olhar, mas por que eu tive menos sessões? Se eu olhar para o Google, olha só o que está acontecendo aqui. Não teve uma queda tão grande, né, no investimento, teve apenas de 3%, né? Se eu olhar aqui para o Google, aqui sim, aqui já está um pouco mais significativo, de 20%, tá? Pelo que ele representa aqui, está representando aqui mais ou menos 5 mil de 15, né? Sei lá, dá uns... Não deixa eu passar vergonha na matemática aqui, mas dá uns 33% mais ou menos, né? O que representa. Então aqui ele pode estar explicando, ainda assim não é tanto. E se eu olhar aqui o CPS geral, né, ele caiu 8%, que é o custo por sessão. Então assim, a gente já tem a explicação, aí eu só teria que identificar, eu teria que voltar lá no menu aquisição e entender qual foi o canal, né, que ele mais de fato derrubou as sessões. Se foi um orgânico e qual orgânico que foi, se foi o pago, se foi uma campanha específica, enfim, etc. Tá? Aqui, então a gente já consegue responder de forma rápida, né, qual foi o motivo dessa queda. Tá? E aí depois a gente tem alguns pontos, tá? Eu tenho aqui o funil, e esse funil aqui eu pego sessões, carrinhos, né, usuários únicos, pedidos, quanto que eu investi, qual foi a receita e qual foi o teu ROAS, teu retorno sobre investimento.
Logo aqui, né, que a gente chama aqui de o teu primeiro grande desafio, que é convencer as pessoas a vir até a tua loja, a gente tem algumas métricas. Nessa parte azulzinha aqui são os dados do Facebook, aqui são os dados do Google, o CPS geral. Aqui a gente tem algumas referências, tá? Essas referências aqui são umas referências que a gente trabalha, né, conforme a gente organiza as campanhas, mas tudo isso aqui pode ser customizado, né, de metodologia para metodologia. Isso aqui são dados, digamos, genéricos, né? É óbvio, pessoal, que isso aqui pode variar de segmento para segmento, tá? Então, assim, vamos lá. Para a etapa 2, né, que é o teu segundo grande desafio, depois que a pessoa entrou na loja, você tem que convencê-la a querer colocar produtos no carrinho. E aí, então, esse aqui é a etapa 2. Aqui a gente utiliza uma referência de 6%, tá? E aí aqui eu vejo que eu estou abaixo, apesar de ter melhorado 1,4%, né? Tá abaixo da minha referência. Então eu tenho um gapzinho aqui nessa etapa 2. As pessoas não estão querendo colocar o produto no carrinho. Depois, pessoal, quando a pessoa coloca o produto no carrinho, a terceira grande etapa é tu convencer a pessoa a querer de fato comprar de você. E aí aqui a gente trabalha com uma referência para entender se isso aqui tá bom, de 14%. Mas só que se eu olhar aqui, apesar também de ter caído um pouquinho, 2,5%, tá muito bom nessa etapa. Então assim, o meu esforço, a minha energia maior, eu tenho que identificar por que as pessoas não estão querendo colocar o meu produto no carrinho. Tem alguma coisa, tá? Aí, esse aqui é uma discussão para um outro ponto, outra análise, tá? Mas, de novo, vamos focar aqui só no visual, tá? Depois, pessoal, eu não vou entrar aqui nesse menu, tá? Aqui eu tenho um item mais detalhado, porque daí eu consigo ver tanto no Google quanto no Face, quanto que eu estou investindo em cada etapa do funil, né? Quanto que eu estou investindo no topo, no meio e no fundo, para eu entender se eu estou colocando muita grana numa etapa que eu não deveria, né? Por exemplo, esses dias eu estava falando com um lojista e esse lojista ele tinha um problema muito grande nesta métrica aqui no CPM, né? Que é basicamente o leilão. Eu sei que são várias outras coisas, mas o leilão, né? Estava muito alto. Desse cliente estava em R$ 44 o CPM. Era muito, a conta nunca ia fechar desse cara. E aí, quando eu parei para analisar, fui dar uma mão para ele, eu identifiquei que ele estava investindo uma grana muito alta no público de fundo de funil, ele estava massacrando, ele estava com uma frequência muito alta, e a gente sabe que quando acontece isso, eles é um dos grandes vilões para aumentar o CPM. E aí, com o tempo, se ajustou ali a verba, né, a distribuição de acordo com o funil, e aí então foi com o tempo melhorando o CPM, né? Então, a gente começa a investigar ponto a ponto. Depois eu tenho aqui um controle diário, né? A cada dia eu entendo quantas sessões teve, qual foi o CPS, o custo por sessão daquele dia, qual foi a quantidade de pedidos, o ticket médio, a taxa de conversão, quanto que eu investi no Facebook, quanto que eu investi no Google, qual foi a receita do dia, qual foi o rosto do dia e o percentual de marketing que isso representa, né? Para esta loja aqui. Então dá para ver que essa loja aqui essa aqui foi a semana mais desastrosa, né? Então se eu pego aqui, ele vai recalcular os dados aqui, ó, dos dias. Aqui eu ainda consigo ver aqui, né? As origens, né, somente do Meta, somente do Google. As mesmas colunas, mas isolando cada uma das mídias. Beleza? Então, essa aqui é a tela. A próxima que eu vou mostrar é essa aqui, de análise de criativos do Facebook. Então, vamos analisar agora os criativos aqui do Meta. Tá vendo aqui esse ícone de imagem? Clicando aqui, eu vou para uma tela onde ele vai carregar aqui todos os criativos da conta. Dependendo se é uma conta que tem muito criativo, o pessoal às vezes, né, como depende da API, né, e carrega muita informação, às vezes ele pode dar uma demoradinha para carregar aqui os criativos, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa. O painel ele não tem a pretensão de substituir o Facebook para analisar e otimizar campanhas, tá? Até porque ele não foi criado para isso. Mas nesta parte aqui a gente consegue ter uma visão
mais clara sobre os criativos totais que tu tem na tua conta, tá? Porque tem uma coisa que acontece quando você duplica um anúncio, quando você duplica um conjunto de anúncios ou até mesmo uma campanha lá que dentro tem anúncios, o que que acontece? Às vezes é difícil tu ver a performance geral daquele criativo, porque ele está espalhado em mais de uma campanha, em mais de um conjunto de anúncios. O que que o painel ele faz aqui, tá? Ele concatena todas essas duplicações em um único anúncio. Então aqui, por exemplo, esse aqui primeiro, quando ele não carrega assim, é porque são anúncios de catálogo, pessoal, tá? Então assim, ó, mas vamos lá, nesse aqui, né, nessa imagem, ele está me dizendo que ele foi investido aqui nesse período analisado, somente neste anúncio, R$ 3.657. Mas aí é que tá. Esse anúncio, ele pode estar em mais de uma campanha, né? Como eu falei, como ele foi duplicado, só que ele juntou para facilitar aqui. Então, assim, entre todas as campanhas, a média desse anúncio aqui está em 8. O ROAS, esse aqui tá gastando bastante e tá com ROAS baixo. Teria que dar uma verificada, tá? Aqui já tem um melhor, aqui um outro melhor ainda, tá? Mas vamos lá. Então, assim, aqui embaixo eu tenho o gênero e a idade e aquelas colunas, né? Todos eles têm as mesmas colunas, tá? Ó, investimento, ROAS, pedidos, receita, alcance, frequência, links, cliques no link, CPC, CTR, CTRs, todos e CPM, tá? Aqui então eu tenho por gênero e idade para entender um pouquinho sobre o público que eu estou conseguindo atingir, se tem alguma faixa etária melhor do que outra e tal. Aqui eu tenho as campanhas do Facebook, né, com as mesmas colunas. Isso aqui, pessoal, se você não se ligou, tá? Isso aqui, cada coluna, esse aqui são mapa de calor. A cor mais forte significa que é onde ele tem o maior valor em relação a pedidos, tá? Então, por exemplo, esse aqui, tá? Esse aqui ele tem mais alcance porque está mais forte. Esse aqui está um pouquinho mais apagado do que esse. Então, esse aqui, ó, ele tem mais alcance do que esse. E é o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então, só para entender o lance de mapa de calor, tá? Aqui, então, eu tenho as campanhas e aqui os conjuntos de anúncios, todos de todas as campanhas lá dentro do Facebook. E aí, olha só, aqui começa também a brincadeira, tá? Quando eu clico aqui num anúncio em específico, ele seleciona daquele anúncio como que foi a distribuição dele, né, em relação à idade e gênero, e aí também as suas métricas de acordo com o cruzamento dessas informações aqui. E ele me diz, pessoal, olha só, em quais campanhas que esse anúncio aqui que eu selecionei, ele tá. Então ele está em duas campanhas, uma de meio de funil e uma outra de topo, tá? E uma outra aqui, uma campanha nova que a gente está testando, tá? E depois aqui, ele também me diz que eu estou em 4 conjuntos de anúncio, tá? Mas assim, eu ainda não sei quais esses conjuntos de anúncios estão em cada campanha. Então eu posso fazer mais um cruzamento de filtros. Se eu clicar aqui, agora ele vai me dizer, beleza, desta campanha ele está nesse conjunto de anúncio. Da outra campanha, aquele anúncio lá, ele está em 2 conjuntos de anúncio, tá? Então, dá para ver aqui desta forma também, beleza? Então, essa é a tela de análise de criativo. Espero que tenha gostado. Agora, pessoal, vamos também ver uma outra tela que é muito poderosa, tá? Que é o ROAS por estado, o retorno sobre investimento, né, em campanhas por estado. O que acontece aqui? Isso aqui é uma análise que eu sempre fiz, mas ela sempre foi muito difícil de fazer. E às vezes, muitas vezes, era até negligenciado por ser difícil de fazer. Porque para eu ter o ROAS por estado em tempo real, na verdade não tinha como ter em tempo real, né? Como eu tenho aqui no painel. Mas para eu ter, como é que eu fazia? Eu tinha que exportar um relatório do Facebook, estado por estado, copiar quanto investiu, botar no Excel, ia no Facebook, no Google, que era até mais difícil o caminho, né, do que no Facebook. Ia lá no Google, exportava, pegava quanto botou, investiu naquele estado e colocava no Excel. Via qual foi o faturamento, colocava no Excel. E tinha a fórmula que aplicava ali e ele me dava o ROAS por estado. Imagina eu fazer o ROAS disso de
de todos os estados do Brasil. Nossa, é algo muito demorado e por ser, né, acabava até não fazendo. Então, olha só, aqui eu tenho em tempo real, né, as regiões e o ROAS por estado em cada região, sempre também com aquela métrica ali se subiu ou desceu. Mas, né, a gente sabe que ROAS por ROAS não quer dizer muita coisa, porque às vezes eu tenho um ROAS alto, mas daqui a pouco foi um investimento muito baixo e duas vendas que elevou o ROAS, tá? E aí por isso então eu trago aqui embaixo o quanto que eu estou investindo por estado no Facebook, quanto que eu investi no Google por estado e eu tenho a receita por estado e aí também mais uma coluna aqui que é a taxa de conversão de cada estado, né? Então, se eu olhar aqui, eu estou vendo que enquanto nesse período analisado, enquanto eu tenho alguns estados aqui no Sudeste descendo, né? No Rio foi o contrário, ele subiu, né? Tem alguns estados aqui que ele tem subido, tá? Aqui tem algumas regiões aqui pro norte, nordeste que, né, tá subindo. Aí eu olho aqui, por exemplo, nossa, baita ruas, né? Mas será que é algo relevante, né? Cadê aqui? Era Acre, né? Que eu falei? Tem Roraima ainda mais, mas vamos pegar Acre. Ele não tá nem pegando aqui, então tá lá. Não deve ser nada muito significativo, não. Acre é R$ 400, entendeu? Então não faz muito sentido dar uma atenção ali. Mas, vamos lá, daqui a pouco Paraíba, deixa eu ver aqui. Paraíba, 6 e pouco, vamos ver. Paraíba, ó, já não é tão, né? Mas ainda assim não tá tão bom, né? Mas vamos pegar aqui alguns mais relevantes aqui, vamos ver se tem estado subindo. Ó, Minas Gerais desceu pra caramba, olha só, 14% e no Paraná, nessas duas regiões aqui. E o ROAS também caiu lá. Eu poderia ir lá naquele menu produtos, verificar quais são as categorias de produtos que estão caindo nesses estados aqui, né, para ver se teve alguma mudança de comportamento lá, para que eu mude, foque as ações de uma outra forma, tá? Para esses estados em específico, beleza? Tá? Então esse é o menu de ROAS por estado. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Instagram. Aqui, então, no Instagram são todos os dados orgânicos que a gente tem lá na conta, tá? Então, aqui, ele pega o nome da conta, a descrição da bio, quando tu tem um link na bio, né, quantas visitas teve ao perfil, total de seguidores, quanto você segue, quantos posts tu tem publicado na conta. Novos seguidores, visita ao perfil, quantos cliques teve, né? Os cliques são ali naquele link que a gente coloca lá na bio, quantos cliques no telefone teve, quantas pessoas alcançadas, impressões, salvos, comentários, curtidas. Mas aqui é importante ressaltar, né? Qualquer ferramenta que tu for contratar para você ter um foco nessa questão de rede social, né? É normal lá se colocar a informação, né, que esses dados dos últimos 7 dias, eles demoram, pessoal, não é em tempo real, né? Leva lá, eles falam assim que para garantir os dados, tem que se esperar 7 dias, tá? Para garantir, e aqui nesse caso eu estou vendo dos últimos 7 dias, tá? Então pode ter alguma coisa para mais aqui, tá? E um dos dados que mais demora até para entrar são justamente esses aqui, ó, curtidas, comentários e salvos. Aqui embaixo, né, eu tenho algumas informações, tá? Que é total de seguidores por gênero, né, seguidores por idade, quais são as cidades onde você mais tem seguidores. Aqui, principais vídeos e principais imagens. Aqui não está aparecendo nada, tá? Porque assim, todo post que tu colocar lá na timeline, eu ia ver o alcance dela, quantos foram salvos, curtidos e comentários, assim como também no formato imagem. Entretanto, até tem que dar uma puxada de orelha, porque nesta conta aqui não tem, né, nada publicado nesses dias. Ou não tem, né? Ou então pode estar tendo aquela demora que eu falei dos últimos 7 dias. Aí aqui eu tenho o número de pessoas alcançadas por dia, número de impressões por dia e também os novos seguidores por dia. Então, essa aqui é a tela do Instagram. Pessoal, então essa aqui foram as telas apresentadas que hoje fazem parte do painel do e-commerce. Mas o painel do e-commerce, ele é muito constante na questão de evolução. Praticamente toda semana
eu tenho algum detalhe a mais, alguma sacada a mais que a gente acaba colocando aqui, né? Mas sempre com o olhar daquele para colocar métrica, para não encher linguiça, colocar métrica que faça sentido. Eu, como estou aqui no dia a dia, no campo de batalha, cada um desses gráficos que tem aqui, ele tem um porquê de estar ali. Ele me responde sempre algo, e algo útil, tá? Não aquela métrica que é só para encher linguiça, né? Como se fala. E a gente tem algumas atualizações já em mente para colocar aqui, como dados do Pinterest, do TikTok, né? Que são redes que estão crescendo aí ultimamente. A gente também vai colocar dados do Google Meu Negócio, tem algumas coisas que eu nem posso falar agora, mas a gente vai fazer algumas integrações com o RP e algumas plataformas para pegar dados reais de compra, né? Não somente aqueles dados captados, mas os dados reais, tanto do faturado quanto, ah, quanto o pago, né? Então, a gente também vai pegar dados sobre estoque para fazer uma curadoria de estoque, para ele te dar algumas informações assim, se aqueles produtos principais não está faltando estoque. Então, cara, vai muita coisa ainda vai acontecer aqui com este painel. E se você quiser ter acesso a esse painel, né, aqui embaixo da página, se você está acessando, está vendo esse vídeo pela página, aqui embaixo vai ter um link para você poder, você que é lojista, poder alugar, ou então se você é gestor de tráfego, né, poder também alugar e poder usar aí na sua loja, ou então na loja do seu cliente. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, direto pelo YouTube, eu também vou deixar uma descrição aqui, né, ou então você pode acessar a página www.paineldecommerce.com.br para poder fazer a aquisição deste painel. E espero que te ajude, espero que você tenha gostado. Muito obrigado até agora, até a próxima.